Bom, quando as pessoas iniciam sua trajetória no mundo BIM, né, que a gente fala, normalmente o primeiro questionamento que é levantado é: o que é BIM? Ou quem é o BIM? Ou o que é BIM, né? Mas basicamente a gente entende que antes de falar, né, no que é tal coisa, a gente precisa saber de onde veio para poder entender como funciona. É como se fossem as origens, né? Então, para exemplificar isso, a gente vai mostrar uma linha do tempo. Essa linha do tempo contém 7 grandes marcos. A gente diz que são os grandes marcos do BIM, né? Desde que ele foi idealizado pelo grande Charles Eastman, que faleceu em 2020, mas foi ele o, o pioneiro, né, dessa metodologia, que começou lá em 1974, que é o primeiro marco da nossa linha do tempo. Em 1974 foi criado, né, a ideia de BDS. Não é bonde da estronda. BDS é Building Description System. O que é o Building Description System? O Eastman, ele tinha um intuito, na verdade, de desenvolver uma forma de eliminar aquela documentação em papel que a gente tinha quando pensava em projeto para a construção. E essa foi a ideia inicial para começar esse sistema BIM, que até então nem se pensava no termo BIM. O que o Eastman pensou? Se a gente utilizar uma forma computacional para poder criar designs, né? Porque dentro do computador você tem uma certa aptidão para criar desenhos do que da forma que era feito. E esses desenhos feitos em computador, eles representariam elementos construtivos. Por que isso? Dessa forma ele pensava que você poderia simular, né, criar aquele elemento que seria construído na vida real dentro do computador e ali você entrar com previsões de erros de projeto ou erros que poderiam ser encontrados na fase de execução. E a ideia dele é que depois dessa representação ele fosse só replicado na vida real ou melhorado antes de ir para um canteiro, por exemplo, esse projeto no caso de uma construção. Então, além disso, né, ele pretendia criar cronogramas automatizados para poder gerenciar todas as informações, porque ele já pensava que esses elementos eles precisavam ter informações de construção, no caso, informações relacionadas ao elemento real dentro do elemento no computador, né, desenhado em computador. E aí foi o conceito de BDS. Em 1982 veio o nosso segundo grande marco, que foi o desenvolvimento do primeiro sistema de Collision Detection, ou detecção de colisão. Hoje a gente chama, dentro de ferramentas BIM, de Clash Detection, por exemplo. O que foi esse Collision Detection de 82? Ele foi desenvolvido para identificar os sistemas, né, de tubulações de um reator atômico. Então o intuito inicialmente foi de identificar essas interferências, né, essa colisão de elementos de seção circular, né, tubulações em um reator atômico, e ele rodava em um computador pessoal da época, que era o HP 9000. Então, a partir daí, eles pensaram que isso poderia evoluir. Mas então uma coisa que a gente acha que é uma das grandes funcionalidades de ferramentas BIM, que é o Clash Detection, não é nada novo. Ele veio de 82 e foi criado já e funcionava para identificar a colisão de elementos tubulares de um reator atômico. Coincidentemente, em 82 também foi quando surgiu o nosso AutoCAD. Então, assim, questão de tempo, né? A gente pensa que CAD é atrasado e BIM é novo. Eles surgiram com conceitos mais ou menos na mesma época. A diferença é que esses sistemas mais voltados para o que hoje a gente tem de BIM, eles não tinham tanta capacidade de hardware, né? Os computadores não funcionavam da forma que deveriam para esses sistemas e então eram um pouco mais lentos. Então acabou que o sistema CAD se desenvolveu um pouco mais rápido do que o sistema que ainda não era BIM, mas tinha o mesmo conceito. Bom, 10 anos depois que começou essa brincadeira toda, surgiu lá em 1984 mais um conceito chamado de Virtual Building. Junto com esse conceito, a Graphisoft, que é a empresa responsável pelo nosso querido ArchiCAD, lançou a primeira versão do ArchiCAD, que foi o ArchiCAD 1.0.
Na época ele rodava em computador pessoal da Apple, que foi o Lisa. E ele permitia o quê? O ArchiCAD basicamente, né, esse conceito VB, ele permitia utilizar uma ferramenta computacional para se gerar um modelo tridimensional e a partir desse modelo tridimensional que fossem geradas, né, vistas automaticamente. O que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente chama de corte automático, que a galera tanto fala por aí. Então, o corte automático que brilha os olhos hoje existe desde 1984. E aí foi com o ArchiCAD que foi considerado aí o primeiro, por eles, né, pela Graphisoft, ele é considerado o primeiro software BIM do mundo, né, existente. Além, né, de gerar essas vistas automatizadas, o ArchiCAD, né, o Virtual Building, ele permitia construir esses elementos tridimensionais a partir de uma linguagem escrita. Então, esses elementos eles não eram só elementos tridimensionais, eles possuíam parâmetros e você poderia descrever esses elementos e eles eram construídos de forma tridimensional. Então, já surgiu um conceito de modelagem 3D parametrizada lá em 84. Em 84, o ArchiCAD ele era só para a Apple, né? Para os softwares para o sistema operacional da Apple. Porém, a partir de 1995, ele também foi disponibilizado para Windows. E em 1997, além desses recursos, né, que ele oferecia, ele começou a disponibilizar o software para trabalho compartilhado. Ele começou a permitir que mais arquitetos, que era um software desenvolvido para arquitetos, pudessem trabalhar dentro de um mesmo modelo de projeto. E aí veio o nosso trabalho colaborativo. E aí veio o nosso quarto grande marco na nossa linha do tempo, que foi em 1992. E aí sim surgiu o nosso conhecido BIM, como BIM Building Information Modeling. Foi um primeiro trabalho publicado nessa data, né? E ele citava, na verdade, que não existia uma ligação correta entre as disciplinas de projeto. Por exemplo, estrutura, arquitetura, complementares. E ele começou a enfatizar a importância de montagem de fluxos de trabalho e como eles poderiam fornecer vantagens em resolver esses problemas, essas conexões. Então, se percebe aí uma das coisas que o BIM cita como essenciais, que seriam, por exemplo, a existência de processos para a criação desses fluxos e tornar isso mais organizado. Então, em 92 veio o BIM. Agora, em 1998, surgiu mais um grande marco dentro da nossa linha do tempo. Em 98, foi desenvolvido um conceito, na verdade, que a gente chama de NURB Surface Modeling. Basicamente é o que a gente chama hoje de superfície NURBS. Essa superfície é uma modelagem, né? Na verdade, é uma superfície meio que possibilita dimensionar formas tridimensionais a partir de superfícies e ela não possui um formato meio padrão, meio geométrico. Ela é mais orgânica, então te dá muitas possibilidades, talvez, para modelagem de elementos arquitetônicos complexos e tal. Então, esse foi um grande avanço, a criação da superfície NURBS lá em 98. E aí veio, né, com a superfície NURBS, uma empresa também desenvolveu um software que foi o Rhinoceros. O Rhinoceros é um software que ainda existe e ele é de modelagem tridimensional e ele tem uma grande força, né, para esse tipo de superfície, que é a superfície NURBS. Então, 98, NURBS e Rhinoceros. E já em 2000, né, depois aí da virada do milênio, tem o nosso sexto grande marco, né? E foi quando surgiu o modelo de conexões paramétricas. A Revit Technologies, que era uma empresa até então que desenvolveu o Revit, anunciou o Revit 1.0 para Windows. Basicamente, esse software funcionava a partir de um motor, né, por trás disso, que era um motor paramétrico, e ele foi baseado em um software para engenharia mecânica. O que o Revit permitia? Ele permitia essa modelagem, né,
e a conexão entre os elementos com as informações que iam e voltavam. Então, essa modelagem ela criou um caminho de vínculos paramétricos. E, apesar, né, de Revit, quando a gente fala em Revit, a gente já pensa na Autodesk, o Revit foi desenvolvido pela Revit Technologies. E ele foi comprado, né, pela Autodesk em 2002 por uma bagatela aí de 133 milhões de dólares. E a partir daí a Autodesk começou a desenvolver e evoluir esse software, mas ele não é originalmente da Autodesk. E aí, 2000, Revit. E para fechar a nossa linha do tempo com os nossos marcos, vem um sétimo grande marco, que talvez seja o mais importante deles para o que a gente entende, né, como princípios da metodologia BIM. Inclusive, ele permite uma das premissas do BIM, que é o trabalho colaborativo. Em 2005, foi lançado aí pela Building Smart, que é uma empresa internacional, na verdade é uma organização internacional sem fins lucrativos, que ela criou o Open BIM. O Open BIM foi o que possibilitou que toda essa troca de informações que os softwares BIM, a metodologia BIM possibilitou, né, desenvolveu ao longo desses anos, ela fosse acessível para todas as pessoas que estivessem envolvidas, desde projeto até as etapas até operação, por exemplo. Com essas informações, eles precisavam que essas informações fossem trocadas, independente da escolha, talvez, do software que a pessoa estivesse usando. Então, isso possibilitou que um arquiteto, um engenheiro que utilizam, por exemplo, o ArchiCAD e o Revit, pudessem trocar essas informações, trabalhar dentro de um mesmo projeto, sem precisar usar a mesma ferramenta. Então, o que quisesse usar o Revit usava, o que quiser usar o ArchiCAD usa, o que quiser usar o Vectorworks usa. Então, não tem essa prisão quando a gente pensa em um software. Ele criou um código aberto. Foi quando surgiu um arquivo que é o arquivo mais importante quando a gente pensa em arquivo e fala em BIM, que é o IFC. E esse arquivo, na verdade, esses programas precisavam usar esse código aberto para possibilitar que essas informações fossem trocadas entre todos os integrantes de todo o ciclo de vida, de projeto até a operação. E aí, ele, além desse código aberto, né, para desenvolver dentro dos softwares, eles exigiam que essas normas, né, fossem abertas, compartilhadas. Foi até uma tretinha, né, com a galera da Autodesk, por exemplo, porque quando a gente pensa em CAD, vem na cabeça sempre o formato de arquivo DWG. E o DWG é da Autodesk. Então, todos os outros softwares que utilizam DWG acabam tendo que prestar conta, digamos assim, com a Autodesk. E as empresas, né, não queriam que isso acontecesse quando mudasse para o BIM, que o Revit, né, o RVT se tornasse um padrão de arquivo mais popular e tivesse que ser através dele. Por isso, se desenvolveu o arquivo que é o IFC. Todos os softwares podem ter seu próprio formato de arquivo, mas eles também, se querem se dizer softwares BIM, precisam gerar e receber o IFC. E aí veio o Open BIM, que foi um grande marco dentro da nossa linha do tempo. E para fechar, eu diria, né, aqui a gente diria que existe um oitavo grande marco no Brasil, que foi em 2018, quando foi desenvolvido, né, foi liberado um decreto pelo governo federal que falava a respeito da estratégia BIM-BR, que foi uma estratégia de disseminação do BIM no Brasil, e foi a partir daí que o BIM ganhou até uma popularidade um tanto maior. Já existia isso no Brasil há algum tempo, mas era mais fechado, né? Essa ideia se difundiu mais rápido a partir de 2018, quando surgiu o decreto que estabelecia aí a nossa estratégia BIM-BR, que se falou em obrigatoriedade, então as pessoas criaram um pouco de atenção a respeito do BIM, inclusive entrou em vigor agora em 2021. Então, se tem o oitavo marco no Brasil, foi 2018. E essa é a história da nossa linha do tempo aí, com os grandes marcos do BIM. E a partir de agora a gente vai desenvolver alguns conceitos muito importantes também. Inclusive a estratégia BIM-BR vai ser tratada dentro desse treinamento.